Olá, gente, tudo bem? Eu tô com a minha cachorra lá, ela tá super agitada, porque ela não quer que eu grave vídeos hoje, mas eu vou gravar, porque eu não... Desculpe a minha cachorra, mas os donos aqui somos nós, não é ela, né? Ela quer mandar em mim, ela pensa que eu que sou a cachorra, ela que é a dona. Mas hoje, eu parei aqui para falar sobre a maldade humana. Eu quero saber o que está acontecendo, né? A maldade humana, ela não é uma premissa da internet. Antes dos likes, antes de tudo, sempre a maldade humana existiu, né? No ano 80 depois de Cristo, se vocês não querem falar assim essa referência, né? Isso é uma referência no calendário. No ano 80 depois de Cristo, ou no ano 80 da Era Comum, como preferir, já existia lá o Coliseu na época do imperador do Tito, e as pessoas faziam atrocidades assim com cristão que não queria adorar o Tito, é, presos, condenados à morte, pessoas muito pobres, escravizados. Todos eles eram submetidos a diversas humilhações e sangravam até a morte, assim, perante um estádio lotado de gente que ficava dando risada deles, tinha prazer de ver o sofrimento deles. Então, isso é antigo, né? Isso era uma grande maldade. E isso acontece hoje, de uma certa forma simbólica, isso acontece nos cancelamentos da internet, porque a gente vê uma maldade expressa, as pessoas saem de seus buracos e elas mostram uma maldade que eu desconheço. Por exemplo, essa senhora que tinha um problema psíquico, né? E gravou, achou que o Brad Pitt ia encontrar com ela no aeroporto de Erechim. Ficou todo risada, todo mundo dando risada dela. E ela é uma pessoa que visivelmente está precisando de um tratamento psicológico, quem sabe até um tratamento psiquiátrico. Isso não é engraçado, porque eu fico imaginando o grau de carência dessa pessoa para acreditar que está namorando o Brad Pitt. Fico imaginando a fantasia da... Quando a pessoa tem uma fantasia muito grande, é carente, é solitária, não se abre com ninguém, e ela se depara com alguém que vai tocar na fantasia dela, e ela estando vulnerável, essa pessoa cai no golpe. E isso não é premissa só dessa mulher, muita gente pode cair no golpe, ninguém está livre disso. Numa hora ou numa outra hora, ninguém está livre disso. Então, eu fiquei achando, assim, a proporção que isso tomou me deixou espantada, porque o que acontece? Por que as pessoas riem disso? Se isso não é engraçado, se a pessoa já está em sofrimento, e eu fico imaginando o quanto sofrimento que esses deboches todos, até para ganhar visualização, para ganhar like, as pessoas ficam lá debochando, dando risada da cara dela, nos canais, né, em vários canais, em vários lugares tem sido falado isso, né? E aí eu fico pensando o que as pessoas ganham com isso, assim, de ficar dando tanta risada da cara de uma pessoa que já está em sofrimento e ninguém acolhe essa pessoa, fica todo mundo debochando, ninguém acolhe essa pessoa e essa pessoa precisa de acolhimento. Eu, como psicanalista, é isso que eu tenho a dizer, assim, eu enxergo a situação dessa maneira, eu acho que não é caso de rir. É um caso até triste, porque uma pessoa para chegar nesse ponto só pode estar enfrentando um grande sofrimento, uma grande solidão, um grande vazio e um grande trauma. E elaborar, e para compensar tudo isso, a pessoa acredita firmemente que está namorando o Brad Pitt. E ela precisa daquela ilusão para conseguir continuar viva, porque é a única coisa que a mantém aqui nesse mundo. E é triste porque ficou todo mundo se comportando de uma forma como se fosse muito melhor do que ela.
Eu digo que ninguém nesse mundo está livre de passar por uma situação constrangedora e triste. Ninguém. Todo mundo é frágil e todo mundo está sujeito até a cair num golpe. Todo mundo. Agora, fora esse caso, tem o caso da Isabel Veloso, que foi tudo bem, ela andou dizendo que o câncer estava sendo curado, ela foi, parece que teve uma história de coisas que ela divulgou que não eram verdadeiras, acho que ela acreditou, sei lá, daquelas logomarcas que ela divulgou e não era verdade, não me lembro bem da história. Eu sei que ela foi muito cancelada e as pessoas diziam que ela não tinha câncer nada, que ela queria se aproveitar, que ela estava inventando isso, que era golpe. Aquela Fontenelle chegou a dizer que queria dar 2 tapas na cara dela e agora ela morreu. Então, assim, a internet, as pessoas pegam lá, digitam tudo o que elas querem, porque elas estão atrás de um computador, e elas despejam em cima dos comentários muita maldade. E aí eu fico pensando que essas pessoas, se elas existiram lá no Coliseu, seriam elas as pessoas que ficariam rindo das mortes mais sangrentas de pessoas e animais que teve no Coliseu. Sempre existiu isso, a barbárie. Não deixou de existir. Apenas o ser humano se tornou mais hipócrita, sabe? E não é só isso. Eu tenho percebido, a gente tem visto no noticiário também de muito, pelo menos assim, eu estava vendo as estatísticas aqui no Brasil, 800 pessoas entre adultas e crianças e adolescentes foram envenenados, muitas vezes por seus próprios familiares e por seus próprios amigos, por pessoas conhecidas. Muita gente morreu envenenada. Virou uma onda de envenenamento. E nada foi feito para impedir que as pessoas continuem conseguindo comprar veneno nos lugares. Outro dia, o meu filho passou mal à noite, assim, passou mal do estômago, passou mal, com dor. E eu estava dormindo, acho que era umas 3 horas da manhã, ele falou, mãe, me ajuda, eu estou passando mal. E eu corri, eu peguei remédio, dei remédio para ele, fiquei lá ajudando e tal. Daí eu fiquei olhando para ele, ele foi melhorando e tal, eu comprei isotônico, comprei Dramin, fui observando, ele foi melhorando, ele tinha febre alta, enfim, ele foi melhorando. Não precisei correr para o pronto-socorro. Mas eu fico imaginando que coragem que tem uma pessoa de dar veneno para outra pessoa e depois ver a pessoa começar a passar mal e fazer de conta que não é com ela, que ela não tem nada a ver com isso. Eu fico imaginando, quando eu vi meu filho passando mal, eu lembrei disso. Eu pensei, como é que as pessoas têm coragem de dar veneno para outra pessoa e ficar vendo, assistindo a outra pessoa passar mal até a ponto de morrer? Eu sei que essa pessoa deve ter um transtorno muito grande. É uma pessoa muito fria, muito sem sentimento. Mas mesmo assim, eu não consigo me conformar com o índice de pessoas que estão morrendo dessa forma. E por uma coisa banal, assim. Então são muitos deboches, muitas críticas que as pessoas fazem umas para as outras, são envenenamentos, são apontamentos, são julgamentos, são feminicídios. Qualquer coisa, as pessoas já. O homem já senta a mão na cara da mulher por ser mulher e já mata. São situações. É a menina que largou o menino na montanha para trás, deixou o menino lá, não socorreu, não se preocupou. E aí ela aparece dando entrevista com um sorriso cínico no rosto e olhar parado. Sabe aquele olhar parado de gente que pensa assim, não tô nem aí? E todas essas pessoas ruins, ela tem esse mesmo olhar parado, parece que não tem uma alma dentro delas. E aí eu fico pensando, em que momento que surgiu nesse mundo tanta gente com esse perfil? Em que momento que surgiu nesse mundo tanta gente com esse perfil? De gente assim, de olhar parado e que não está nem aí para os outros.
É isso que eu fico pensando. Fora as outras maldades extremas. Pessoa que chega para outra pessoa falando da aparência dela. Ah, sabe? É, que fica criticando a aparência dos outros. E se você não está dentro do padrão, você sofre assim um cancelamento também por isso. Aonde foi parar a alma humana, o ser humano? Ghosting. A pessoa encontra alguém, tem um encontro legal, tem uma conexão legal, uma troca legal, e de repente dá um ghosting sem motivo. Tá conversando bem, tá indo tudo bem, a pessoa vai lá e desaparece. As pessoas estão imputando muito sofrimento, não tem uma comunicação aberta, não tem dignidade mais. E aí eu fico me perguntando, onde é que isso vai parar? Onde é que vai parar o ser humano com toda essa maldade? Porque me diz, a vida é tão curta, se a gente vive 80, 90 anos aqui, as pessoas estão achando que a gente viveu muito, mas isso não é nada. As pessoas acham que vão viver aqui, elas vivem achando que não vão morrer. E pensam que se vão morrer, acham que depois que morrer vai acabar tudo, que elas não vão para lugar nenhum. Que elas não vão ter que dar conta do que elas fizeram aqui nesse mundo. Só que não é bem assim. Não tem essa de morreu, acabou tudo, não. Pode ter certeza disso. E assim, a pessoa fala assim, fulano fez isso, mas você vai ver só, e não vai conseguir dormir à noite de consciência pesada. Eu fico pensando, vai sim. Vai, porque essa pessoa não tem consciência. Como é que ela vai ter uma consciência pesada se ela não tem uma formação de consciência? Ela não tem consciência, por isso a consciência nem pesa. As pessoas fazem as piores maldades desse mundo e vão sim dormir tranquilas. E aí eu trago esse apelo, gente. Eu não digo nem mais amor, porque já é pedir muito, pedir para uma pessoa amar outra, mas mais respeito. Não vamos mais banalizar a vida humana. Mais amor seria ótimo, mas isso só para os nobres. Não é qualquer um não que é capaz de amar. Hoje em dia tudo que voga é o interesse. Tudo que é importante são os interesses. É o que você tem, não é o que você é. E assim caminha a humanidade para um desastre absurdo. Fora as maldades que fazem para animais, que é mais imperdoável ainda. Isso eu não consigo nem citar, porque o animal é muito inocente. Não consigo nem citar como é que uma pessoa pode fazer mal para um animal. Quando eu encontrei a minha filha encontrou a Laila, minha cachorrinha, ela estava de pata quebrada. Porque ela foi pedir comida na porta de um condomínio e o porteiro quebrou a pata dela. Ela morre de medo de vassoura, ela morre de medo de chuva. Ela já está velhinha. Mas eu fico pensando, como é que a pessoa quebra a pata de um filhote, de um cachorrinho que é filhote? Como é que as pessoas abandonam tanto cachorro porque o cachorro é preto, não gosta de cachorro? A minha cachorra é preta e é vira-lata. E ela tá comigo, porque sou eu, mas se fosse a minha filha pegar, acho que ela teria morrido, porque as pessoas não querem pegar vira-lata preto. Tem preconceito até da cor do cachorro. Então eu fico dizendo para vocês, mais reflexão, pelo menos. Não vale a pena. Não vale a pena acabar com a vida de ninguém. Porque acabando com a vida do outro, você também está acabando com a sua própria vida. É isso que eu tenho a dizer. Mais reflexão, mais respeito. Se pode ter amor. Tchau, gente. Até a próxima.